Veja que interessante, a quarta carta à igreja de Tiatira. Nós estamos no meio do mês de julho de 2018 e estamos refazendo esse estudo das cartas do Apocalipse que nós já fizemos em outras épocas, mas não publicamos no YouTube. E desta feita será a igreja de Tiatira. Essa carta é uma das maiores que foram enviadas, para as igrejas. Nós iremos ler o texto, depois vamos ver esses tópicos, tipo, eu conheço as tuas obras, falando de Jezabel, no versículo 20, dar-lhe tempo para se arrepender, no versículo 21, aí eis que a porei numa cama, no versículo 23, destruirei com morte a seus filhos, versículo 24, as profundezas de Satanás, o 25, o que tendes, retende-o, e o 26 e 27, o poder sobre as nações. E terminando no versículo 28, a estrela da manhã. Então vamos, nesse momento, ao texto bíblico. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o amor e serviço e fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Isabel, mulher que profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação. E não se arrependeu. Versículo 22. Eis que a porei numa cama. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as estranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente confirma que realmente foi uma das maiores cartas que o Senhor enviou às igrejas, foi essa mensagem, a carta de Tiatira, para a igreja de Tiatira. Então vamos aqui à leitura, a igreja de Tiatira. Essa pequena cidade da Ásia Menor, na atual Turquia, localizava-se em um vale fértil, por onde passava o rio Lico. Tiatira era rica, conhecida como um importante centro comercial. A carta ao anjo dessa igreja é a mais extensa. Ao que tudo indica, o trabalho evangelístico realizado pela igreja em Tiatira era intenso e proveitoso. Nessa carta, o Senhor Jesus se identifica como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, o que significa que ele deve ver tudo e nada lhe é oculto. Esse olhar como chama de fogo ilumina até o mais profundo da alma, sendo capaz de trazer à baila os pensamentos e as intenções mais ocultas do coração. Igualmente ele diz que os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, que esmiuçam todo o poder do inferno, bem como todo e qualquer pecado, por mais insignificante que pareça ser.
Ainda falando de Tiatira, a cidade de Tiatira, em Tiatira imperou a idolatria. Tiatira tinha muitos templos dedicados a vários deuses. O mais importante deles era o de Apolo, o deus Sol, filho de Zeus. De acordo com a religião pagã da Grécia Antiga, Zeus era considerado o deus dos deuses, ou o pai dos deuses, possuidor de toda a autoridade sobre as demais divindades. Na região de Tiatira crescia uma espécie de planta chamada garança, de cujas raízes extraíram a brilhante tintura vermelha conhecida nos tempos antigos como púrpura. O livro de Atos Apóstolos nos relata que de lá veio uma piedosa mulher de nome Lídia, vendedora de púrpura e temente a Deus. Ela aceitou a mensagem de Paulo em Filipos e por Paulo foi batizada. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11 ao 15, mostra isso. No ano de 538 depois de Cristo, com o estabelecimento da supremacia do poder do bispo de Roma, entrou em vigor o edito de Justiniano, que permitia condenar até com a pena de morte os que não respeitassem os ensinos impostos pela Igreja Romana. Como aconteceu durante o período histórico representado pela Igreja em Pérgamo. O cristianismo, implantado por Constantino, continuou sendo a religião oficial do Estado. Nela, muitas doutrinas pagãs foram incorporadas e muitos cristãos, influenciados por essas doutrinas, abandonaram o Evangelho de Cristo e passaram a fazer parte das fileiras dos inimigos de Deus, confirmando a profecia do Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Apenas uma pequena minoria, mesmo exposta a grandes perigos, mantinha-se fiel às Escrituras, como diz em Apocalipse capítulo 2, 24. Então vamos aqui para a leitura. Eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus reconhecia as obras, o amor e o serviço e a fé, a paciência e as últimas obras da igreja de Tiatira, que eram mais numerosas do que as primeiras. Mas embora houvesse tanta atividade, havia também a tolerância ao pecado. Aqui está uma grande alerta para os que fazem a obra de Deus. O pecado nunca pode ser justificado, perdoado ou mesmo encoberto por boas obras, por mais lindas e importantes que sejam. Porém, infelizmente, é isso que alguns têm tentado fazer dentro da igreja do nosso Senhor. Muitos têm se dedicado com intensidade à obra de Deus, tentando levar a salvação aos outros, mas estão se esquecendo de cuidar da própria alma. Lá em 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre isso. Então, minha amiga, meu amigo, vamos ter esse cuidado, senão nós vamos estar se dedicando a fazer as obras de Deus e esquecendo daquilo que é mais importante. Você lembra quando o Senhor Jesus ele fala para Marta: Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupa com muitas coisas que não é de maior importância. A tua irmã Maria, que está aqui sentada, ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, essa escolheu a boa parte e dela não será tirada. Então, minha amiga, meu amigo, vamos vigiar. Então vamos aqui à leitura para o versículo 20, falando de Jezabel. É mencionada no Antigo Testamento como a perversa esposa do rei Acabe. Foi ela quem introduziu o culto a Baal em Israel e promoveu as mais cruéis perseguições contra os profetas do Senhor. Está escrito lá em 1 Reis 16, também 18. O seu nome aparece em Apocalipse como uma forma figurada de se referir ao paganismo, à idolatria e às falsas doutrinas que corrompiam espiritualmente alguns cristãos de Tiatira. A aceitação a essa prostituição espiritual desagradou muito ao Senhor Jesus. Tolerar é o mesmo que concordar.
E é exatamente isso que a igreja moderna tem feito nesses últimos tempos, pois quase ninguém ousa denunciar o pecado e as falsas doutrinas para não ficar isolada a ser rotulada de seita. Por isso, preferem se submeter a esse sistema diabólico a depender da fé. Contudo, quem é de Deus não aceita mistura, pois não há como ser amigo dele, de Deus e do mundo. Mateus capítulo 6, como também Tiago 4. E tampouco agradar a ambos ao mesmo tempo. É como a Bíblia diz, minha amiga, meu amigo, no Evangelho, ou agradar a Deus ou agradar as riquezas. Escolher. Então nós estamos diante de um ponto de decisão que nós temos que escolher. Ou vamos agradar a Deus, ou vamos agradar o mundo. Vamos para a explicação do versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quando não há arrependimento e confissão do pecado, o sofrimento é inevitável. O rei Davi relata a sua triste experiência ao tentar ocultar os seus pecados de Deus. Salmo 32, versículo 3 e 4. Quando uma pessoa se prostitui, ela peca contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios fala isso. De igual modo, a infidelidade para com Deus é considerada prostituição espiritual. Na sua infinita misericórdia, o Senhor concedeu tempo à igreja de Tiatira para que se arrependesse e abandonasse a sua prostituição. Mas ela não se arrependeu e preferiu continuar na sua iniquidade, dando ouvidos aos falsos ensinamentos de Jezabel. Então, minha amiga, meu amigo, você que está acompanhando esse estudo e a sua vida cristã está se identificando com essa igreja de Tiatira. Então o que você tem que fazer? Você tem que abandonar as práticas, todos os costumes, tudo aquilo que você está falando, fazendo, pensando, que é abominável ao Senhor, e se arrepender e se voltar para o caminho de Deus, para a santidade, agradando a Deus, pois Ele está te dando tempo para se arrepender. Vamos para o versículo 22. Eis que a porei numa cama, por causa das perversões sexuais de Jezabel. O Senhor Jesus usou uma linguagem figurada para expressar o castigo inevitável que viria sobre ela e sobre os seus seguidores por não terem se arrependido. Nada é mais humilhante para o ser humano do que o leito de dor. Assim, de nada valem os recursos, o nome, o conhecimento e a capacidade perante esse momento. Deus permite que surjam situações ruins e grandes problemas, não para punir o pecador, mas para despertá-lo sobre a necessidade de arrependimento. Então, minha amiga, meu amigo, Deus está dando para cada um de nós tempo para se arrepender dos nossos pecados. Vamos para o versículo 23. Destruirei com a morte a seus filhos. A prostituição espiritual da igreja com Jezabel gerou filhos corrompidos na fé. Esses filhos têm estado mortos nos seus delitos e pecados. Assim, há uma grande diferença entre os que são gerados pela palavra de Deus, como mostra a referência em 1 Pedro, capítulo 1, e os que são gerados na carne, como mostra em Romanos, capítulo 8. Nesses últimos tempos, o diabo tem enganado e seduzido a muitos com doutrinas totalmente distorcidas e contrárias às sagradas escrituras. Alguns têm se perdido por darem ouvidos a espíritos enganadores que usam a boca dos supostos servos de Deus para espalharem mentiras e difamações. Por isso é que preciso ter muito cuidado com aquilo que se lê e que se ouve. Então vamos aqui para o versículo 24, as profundezas de Satanás. Em Tiatira havia pessoas que permaneciam fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso não acreditavam à ideia de que deviam conhecer as profundezas de Satanás.
Isto é, havia um pensamento na igreja que dizia que primeiro deveria se provar das coisas pecaminosas para depois experimentar a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Era assim que queria se justificar aqueles que haviam se corrompido por se entregarem a essa ideia. Romanos capítulo 6 é a referência. Mas será que é preciso praticar o que é do diabo para depois experimentar a salvação, como dizem alguns? Será que é necessário conhecer primeiro o mundo para depois se converter? A resposta é nunca e jamais. Vamos então para o versículo 25. O que tendes, retende-o. Normalmente as pessoas estão mais preocupadas em reter a sua posição, o seu título e aquilo que conquistaram neste mundo, do que em preservar a salvação recebida pela fé na palavra de Deus. O Espírito Santo nos orienta, por intermédio do apóstolo Paulo, a conservar a fé e a boa consciência para se evitar a queda espiritual e, consequentemente, a perda da salvação da alma. 1 Timóteo tem essa referência. Então vamos para esse versículo 26 e 27. O poder sobre as nações foi dado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos vencedores. Se eles não assumiram ainda essa condição, é outra questão. Essa autoridade não se limita ao mundo físico, mas abrange, sobretudo, o espiritual. Com ela podemos subjugar os espíritos malignos, principados e todo o poder do inferno. Em Lucas capítulo 10 é a referência. Enquanto o povo de Deus não assume essa autoridade que lhe foi delegada, o diabo, por intermédio de uma infinidade de seitas e religiões pagãs, vai dominando os povos e as nações de toda a terra. Os vencedores em Jesus Cristo são a única chance de salvação para as nações, pois ele não tem ninguém com quem contar neste mundo para salvá-las, a não ser com os seus verdadeiros servos. Então, minha amiga, meu amigo, atente para esse poder. Não adianta a gente subestimar o mundo, subestimar o diabo e terminar caindo nas suas ciladas. Então vamos aproveitar essa força que a gente tem, essa vontade de orar, de jejuar, de lutar, de ler a Bíblia, esse estudo bíblico que você está acompanhando comigo sobre essa carta da igreja de Tiatira. Quer dizer, tudo isso vai nos fortalecendo e a gente vai se alimentando na nossa fé para perseverar firme, forte e fiel e ir até o fim. Vamos então aqui para esse último versículo, que é a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Filho de Deus. No versículo, capítulo 22, versículo 16, que resplandece o seu brilho e a sua glória por intermédio do seu Santo Espírito na vida daquele que crê. Se você é igreja, se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, são dois povos, é o povo judeu e o povo cristão, igreja. E se você é igreja, você está na mão de Deus. Apocalipse diz isso, que as 7 estrelas da mão direita de Deus, os 7 candeeiros na mão esquerda de Deus, são as 7 igrejas. E ali está você, está eu, estamos nós. Quando diz que os seus olhos são como chamas de fogo, é que ele está de olho, ele está vendo tudo. A gente vê que o comparativo da história da cidade com essa carta à igreja de Tiatira é que esse lugar de Tiatira foi justamente colocado ali, começou com uma base militar de soldados, que naquela base ficava nos 4 pontos norte, sul, leste daquele lugar, sentinelas, pessoas vigilantes, pessoas vigiando, porque essa base poderia ser atacada a qualquer momento. Isso tudo começou com Seleuco, que era um dos generais do Alexandre o Grande,
no tempo da Grécia. Então, quando o Senhor diz chama de fogo e pés de bronze, pés brilhantes, semelhante ao latão reluzente, tem algo com a cidade, tem um significativo. Essa cidade também ela era a terra do bronze. Era ali que se tirava a essência, o material de produzir o bronze. Por isso que o Senhor se compara a pés semelhante a latão reluzente. A gente vê também lá na estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho, no livro de Daniel capítulo 2, que era cabeça de ouro, peito e os braços de prata, e a cintura era de bronze. Então, essa cintura de bronze é o período da Grécia. E esse período da Grécia, seja em Éfeso, seja em Esmirna, em Pérgamo, seja em Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, é tudo dessa época. Sendo que, aqui nesse lugar, Tiatira, essa cidade começou justamente sendo uma base militar no tempo de Seleuco. Minha amiga, meu amigo, o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras, e o amor, e o serviço, e a fé, e a tua paciência. Mas Ele também está dizendo, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Então você tem que ver as poucas coisas que você está cometendo, pensando, agindo, porque Ele está dando tempo para se arrepender. Se arrependa, examine os seus pecados. Todas as vezes que você for participar da Santa Ceia do Senhor, examine os seus pecados. Procure todo dia se examinar a si mesmo e veja essas poucas coisas que, se o Senhor vier até você, Ele vai dizer, poucas coisas tenho contra ti. Então não vamos deixar de que essas poucas coisas venham permanecer contra nós. Que Deus abençoe a cada um de nós para que a gente venha permanecer até o fim e receber a estrela da manhã, que é o Senhor Jesus, para sempre dentro de nós, para a eternidade, para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.